Fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do CryptoStorm, o seu podcast sobre cripto. Dessa vez aqui uma edição de comemoração, não pelo número, a edição de 1095, mas porque desde do fundo do poço ali de 2020 que eu comecei a gravar esse podcast sozinho. Hoje a gente tem 4 pessoas na mesa, 4 pessoas do meu time aqui, e quem está fazendo a estreia nesse podcast é o Walter. E aí, Walter, beleza? Fala, André, fala pessoal, tudo bom? Boa. E como sempre, você está acostumado aqui, o Vitor do meu lado. E aí, Vitor, beleza? Fala, André, fala, galera. Pois é, né? Esse monólogo aí virou uma mesa redonda aqui com 4 pessoas. E quanto mais o Bitcoin sobe, mais gente o André vai contratando, tá? No final do ano aí a gente espera ter umas 20 pessoas aqui na mesa. Aí a gente faz aquela confusão, tipo de mesa redonda mesmo, né? Que os caras tretam por causa de futebol. E também, obviamente, o Luca aqui pra bater esse papo com a gente sobre cripto. E aí, Luca? Salve, salve, galera. Queria mandar um salve pra Liga de Mercado Financeiro da USP, que tá enchendo meu saco porque eu não mandei salve ainda, então... Boa, eles estão ouvindo? Então, boa, então maravilha então. Pessoal, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre hack de cripto, né? A gente teve um evento aí interessantíssimo e o Luca acompanhou bem esse evento aí com uma novelinha e deu vários spoilers pra gente no momento que estava acontecendo. A gente viveu esse momento. Claro, nunca é uma experiência muito boa para quem é hackeado. Para quem acompanha de longe, é sempre bom ver como que funciona a dinâmica desse mercado. Luca, eu queria que você fizesse ali uma breve introdução do que aconteceu e quanto foi roubado e todos os fatos que você achar interessante aí. Claro, então, o que aconteceu? Existe esse protocolo DeFi. Existe esse protocolo DeFi chamado... Poly Network, isso. Ele é uma bridge, ele é cross-chain, então ele existe em 3 blockchains diferentes. Na Ethereum, que a gente conhece, super conhecido da gente, BSC, Binance Smart Chain, e a Polygon, que é uma Layer 2 da Ethereum. E o que aconteceu? O hacker ele conseguiu, de alguma forma, ter acesso a um bug. Ele conseguiu, na verdade, ele se aproveitou de um bug do contrato para conseguir desfazer o multisig da carteira do tesouro do projeto e conseguir drenar os fundos. Foram roubados, em valor estimado, $600 milhões. É o maior valor roubado em um hack desse tipo de DeFi na história. E aconteceu N coisas depois desse hack, assim, né? O hacker ficou fazendo shitpost na blockchain depois disso. Ele chegou a postar várias coisas, utilizando o hash das transações dele. E o pessoal ficou tudo acompanhando ali no Twitter, vendo o desenrolar da situação. Inclusive, um fato curioso que aconteceu foi que uma pessoa chegou a falar para ele, os seus USDT foram blacklisted, né? A Tether ela tem o controle do USDT, então ela pode impedir que algum endereço transacione com o token, etc. E aí foi o caso que aconteceu, né? Eles colocaram o endereço dele na lista negra lá, de quem não pode transacionar o USDT, e aí alguém avisou pro hacker no hash de uma transação, assim, ei, não transaciona o USDT, você foi blacklistado e tal. Aí o hacker, agradecendo a informação, mandou uma gorjeta de míseros 13 Ether. 13,37 Ether pro cara que informou ele. Depois disso, um monte de gente começou a mandar um monte de mensagem pro hacker na esperança de ganhar algum trocado. Essa história é muito boa. Só trazendo alguns pontos aí do que você falou para botar todo mundo na mesma página, né? Quando você fala que está explorando o contrato ali de alguma forma e tirando a proteção da multisig, você está trazendo a possibilidade de que num cofre que 3 pessoas poderiam acessar os fundos ou mais, uma pessoa só consegue acessar o fundo, né? E nesse momento da comunicação, né, que eu acho que é uma coisa muito intrínseca do mercado cripto, né? Toda transação que você faz, você pode meio que escrever uma mensagem nela. Então era exatamente nesse meio de comunicação que as pessoas estavam fazendo, né? Estavam mandando dinheiro pro chips, né, pro hack, só para conseguir mandar a mensagem, né? O intuito era, obviamente, mandar a mensagem pro hack. E isso tomou uma proporção em que acho que a comunidade começou a ir atrás dele para saber quem era, para descobrir algum dado, alguma coisa, e ele bancando ali a batalha, dizendo que não ia devolver o fundo, né?
só para todo mundo entender, existe vários desses hackers, que se eu não me engano o nome é White Hat Hack, né? Que é o hacker de chapéu branco, que é um cara que, traduzindo bem porcamente aí, né? Que é um hacker que rouba, mas devolve simplesmente para mostrar que ele sabe fazer isso, ele sabe fazer o exploit no contrato. E isso é mais comum do que a gente imagina, né? Prova vulnerabilidade, né? Isso, exatamente. Óbvio que no limite ele pega uma parte da recompensa para ele, 10% ou uma quantidade fixa ali, que ele determina, óbvio, ele devolve o contrato e meio que fica elas por elas, porque a equipe entende que aquilo foi o custo por ter uma falha no protocolo, né? Então é bem interessante como esses organismos funcionam, né? Você tem um senso de comunidade absurdo em que as pessoas foram atrás e descobriram a identidade dele de alguma forma, né? Você pode até trazer os dados aí, mas eu acho... essa para mim é uma das lições bem interessantes dentro do mercado cripto. E a velocidade que aconteceu, né? Você tem o hack que aconteceu, blacklisted de USDT, você tem o CZ também interpelando, falando que, tipo, se vier na Binance ele vai saber qual é e vai travar, como já travou outras vezes, e a comunidade inteira se articulando contra um golpe desse, né? Me faz até pensar que um golpe de 600 milhões, ele é menos lucrativo do que um golpe de 6 milhões que ninguém daria contra aquilo, né? Talvez se o hacker tivesse indo nessa direção, poucas pessoas teriam se mobilizado, né? Porque esse foi o maior ataque. Então, do ponto de vista do cara que atacou, talvez o troféu de levantar essa posição de que ele teve até agora esse momento o maior hack do mercado de DeFi seja até melhor do que de fato o dinheiro, porque ele devolveu até no final uma parte até agora, né? Devolveu, acho que ele chegou a devolver 200 milhões dos 600 milhões que ele roubou. Houve um momento, né, que ele pegou todos os fundos e depositou numa pool da Curve para impedir de ser blacklisted pela USDC também, né, pela Circle que administra a USDC, que foi um dos tokens que foram roubados da Poly Network, mas também porque ele farmou muito Curve lá. Ele usou o yield farm da Curve lá para ganhar uma grana em cima dos fundos que ele roubou. E aí foi isso, ele devolveu uma parte. Acho que vale a pena a gente comentar que, assim, esse tipo de coisa ele acontece em DeFi, já acontecia antes em cripto também, né? Quando a gente tinha as exchanges, a maioria do mercado estava em exchanges centralizadas, a gente já teve alguns hacks de exchange e tal. Inclusive, o pessoal monitora, né, os fundos que vieram desse tipo de hack até hoje, né? Uhum. Você tem, por exemplo, gente monitorando os fundos que foram hackeados da Mt. Gox, você tem gente que monitora fundos hackeados da Bitfinex e de todas essas outras corretoras que sofreram algum tipo de hack. O pessoal vê na blockchain, né, para onde foram os fundos e eles conseguem mesmo meio que rastrear para onde está ocorrendo esse tipo de movimentação e tal. Então, é interessante como o blockchain é uma segurança, né? Nesse sentido, que você consegue ver todo o caminho do dinheiro, de onde é que saiu aquele dinheiro que veio de um hack, que veio de um roubo, de um exploit, e você consegue seguir a trilha dele, até onde ele vai. E é curioso também, quem tá de fora, claro, quem não foi afetado, as lições aprendidas que vai tirando disso tudo, né? Por exemplo, essa questão da USDT, a Tether, né? Conseguir banir essas coisas, a gente vê como que é um mecanismo centralizado, como que se articula, né? A Circle também queria banir no caso da USDC. Com certeza, esse tipo de falha que ele explorou, todos os outros desenvolvedores estão lá agora, lá olhando se tem esse tipo de brecha no protocolo deles. Então as coisas elas vão, com certeza agora a gente já está melhor do que antes desse hack, né? Então o ecossistema cripto todo se desenvolveu por causa desse hack, né? Mas óbvio, falar isso para pessoa que teve o dinheiro roubado é foda. Até porque não foi um protocolo só que foi roubado, né? Foram pessoas, as pessoas, tudo em cripto é baseado em liquidez, né? Então haviam pessoas gerando essa liquidez de 600 milhões de dólares no Poly Network. E essas pessoas, sim, que foram roubadas, né? Então, a gente não sabe se esse dinheiro que eles estão devolvendo, será que volta para a carteira deles? Não sei como faz uma rachadinha. Eu não conheço muito bem o processo disso, mas a gente teve vários outros exemplos, assim. Eu acho que, em retrospecto, lá na frente,
esses vão ser uns casos que as pessoas vão listar como, tipo, o quanto que os roubos ou os hacks eles poderiam ser danosos e o quanto não foram pela própria natureza transparente do blockchain, né? É uma coisa que eu sempre falo, o pessoal fala assim, cara, hoje a Receita não tem acesso ali, ou não tem tecnologia para ficar rastreando todas as transações, todas de fato, mas em algum momento ela pode ter. O problema com isso é que ela pode pegar retroativo, porque de fato o blockchain não deleta as coisas, né? Vai então estar tudo lá anotado para sempre. Para sempre. Inclusive, acho que foi isso que assim que descobriram a identidade do cara, né? Em um endereço ele transferiu para Binance e descobriram o endereço dele, né? Um dos endereços para quais foram os fundos do hack tinha uma transação ali antiga para Binance. E aí eles conseguiram, né, descobrir quem era de acordo com isso, assim, né? Não sei a identidade do cara, não vi nada relacionado a isso, eu vi que o pessoal tava de olho nisso, dessa transação em relação a Binance. Acho que chegaram a identificar que era alguma pessoa na China, alguma coisa nesse sentido. E aí fica também essa lição de privacidade, né? Se você quer ter privacidade na blockchain, utilize várias carteiras, não fique fazendo tudo na mesma carteira. Enfim, né? Porque... se abre brecha de discussões exatamente disso, né? Porque as pessoas conseguem atrás. Tipo, nesse caso é para defender um ambiente saudável, né? Mas se o cara consegue fazer isso pro bem, ele pode fazer isso pro mal. Então, exatamente. E isso também é uma lição pra gente, uma coisa pra se saber que pode acontecer, né? E, de novo, fica pra sempre, né? A transação era antiga, e os caras foram lá, pegaram o endereço, fuçaram e buscaram o endereço que tinha na Binance. Porque fica pra sempre, né? Fica pra sempre na blockchain. Sempre vai estar lá quanto de saldo tal carteira tinha em qual período de tempo, em qual bloco, né? Que é o tempo para blockchain são os blocos, então lá teria, né, o saldo que aquela carteira recebeu, para onde ela mandou, de quem ela recebeu e tudo mais. E isso é bom, por um lado, a gente consegue ter esse empenho da comunidade em descobrir quem foi que fez essas coisas, em descobrir para onde os fundos vão, em conseguir monitorar esse tipo de atividade que não é boa, né, para a saúde do ecossistema DeFi. Mas também pode ser, no futuro, uma coisa que invada a nossa privacidade, né? Porque a partir do momento que você sabe que o endereço é de uma pessoa, você sabe praticamente todo o histórico financeiro. Se ela usa só aquela carteira, você sabe todo o histórico financeiro da pessoa. De quem ela recebeu, para quem ela mandou, onde ela botou dinheiro, se ela tem algum NFT engraçado, etc. Você consegue saber tudo sobre ela. Então, acho que tem esses dois lados, né, da moeda. É uma coisa que chama bastante responsabilidade para você. E acho que a parte mais incrível para mim de toda essa tecnologia que a gente está vivendo é a confluência justamente dessa transparência, dessa comunicação em massa que a gente tem, de permitir um desenvolvimento da tecnologia tão rápido e de uma escala que a gente nunca viu antes, com tanta possibilidade da gente crescer financeiramente e intelectualmente também. E isso é bizarro, eu também acho. E, de novo, pra mim, assim, em retrospecto, as pessoas vão colocar esses eventos como uma coisa boa, assim. E é porque o pessoal não se tocou ainda. Quando um banker, quando um cara do mercado tradicional tiver que defender isso pra alguém, esse tipo de episódio vai ser mostrado como uma coisa boa, como uma coisa de comunidade, que teve o hack e reaveu tanto, vai mostrar a queda no número de eventos como esse, e quanto dinheiro está sendo de fato recuperado, quanto foi de fato roubado e como que ele vem diminuindo ao longo do tempo, sabe? Hoje não, hoje é tipo notícia, houve o maior hack do coisa na Reuters, mas aí, putz, hoje. Inclusive tava tendo algum nível de informação falso em relação a esse hack, porque o pessoal tava achando que o hacker tinha conseguido falsificar uma chave privada para conseguir tirar os fundos lá do contrato. E isso tava sendo um fudge gigantesco que tava acontecendo. O pessoal tava com medo de ser algum tipo de erro criptográfico e tal. E não foi, tá? Não foi. Ninguém conseguiu a chave privada de ninguém ali. Eles conseguiram se aproveitar de uma falha que existia no contrato do protocolo para poder desautorizar algumas chaves do multisig e efetuar as transações que eles tinham que fazer. Então, não foi nenhum erro da blockchain. Não é o fim do Ethereum, não é o fim da Polygon, não é o fim da BSC. Tudo que aconteceu, na verdade, foram erros no script do contrato inteligente que foi feito ali. E isso mostra
o quão é importante a gente poder auditar, né, esse tipo de coisa, porque a gente descobre exatamente quais foram os erros que aconteceram, o que foi que possibilitou esse tipo de coisa. Porque o software é aberto, o software está na blockchain, a gente sabe o que está escrito no código, então a gente sabe qual foi o mecanismo que esses hackers conseguem utilizar para poder tirar proveito dessas brechas no software, né? O que eu acho mais bizarro nesse negócio do FUD, achou a chave privada e tudo mais, que a mesma coisa aconteceu quando saiu a notícia lá que o FBI teve acesso à chave privada de um cara e tudo mais. Notícia em nenhum lugar falava sobre, tipo, que ele tinha quebrado o negócio, mas alguém soltou em alguma notícia específica, olha, possivelmente quebraram a segurança do blockchain, né? E pra mim tem uma analogia muito boa ali no Twitter, que era tipo assim, cara, você tá na sua casa, aí, de repente, você descobriu que tem alguém ali dentro da sua casa. E aí a primeira coisa que você pensa não é que o cara quebrou alguma coisa e entrou, ou que ele roubou a chave de algum lugar, ou abriu. A primeira coisa que você pensa assim, meu Deus, criaram a máquina de teletransporte, sabe? É basicamente isso, assim, sabe? Tipo, o cara tava escondendo o jogo até agora, ele criou a máquina de teletransporte e entrou na minha casa, sabe? Foi isso que ele fez. Ele quebrou a criptografia que o mundo financeiro tá sustentado até hoje, não só de cripto como um todo, né? Achar 512, 256, todo tipo de criptografia. E a primeira coisa que você pensa é que ele atacou um organismo de DeFi, não um sistema financeiro, um banco, alguma coisa assim, sabe? Pra mim é tão bizarro quanto pensar isso e acho que é um reflexo próprio da vontade de talvez pelo clickbait ou de algum interesse escuso de propagar uma notícia errada para que as pessoas criem mais dúvidas sobre cripto, né? Quando na verdade a criptografia ela é a criptografia dos criptoativos, ela vem de décadas, né? A evolução dessa criptografia, assim, ela é extremamente segura, mas óbvio, no futuro, não sei se tão distante, ou distante mesmo, a gente não conhece, a criptografia, ela tende a ser quebrada, né? Esse jogo de bactéria e antibiótico, ele aconteceu e continua acontecendo a vida toda na criptografia, né? E a criptografia segue seguro. O calcanhar de Aquiles, na verdade, são os desenvolvedores, né? E é justamente o que a gente bate na tecla quando os assinantes perguntam por que a gente não recomenda farming, staking, esse tipo de coisa, de interagir mesmo com os protocolos, né? E, cara, o exemplo tá aí na mesa, né? Não tem como a gente mensurar esses riscos. Em maio mesmo, foram 240 milhões, eu acho, hackeados da BSC, né? De diversos protocolos. Então, foram diversos hackers pequenos que afetaram ali na rede da BSC. Isso acontece pela velocidade de desenvolvimento mesmo, né? Alguma coisinha ali acaba passando. A maioria desses protocolos tem auditoria, mas acaba passando também na auditoria, né? Simplesmente porque são coisas novas, né? Cada ataque desse foi alguma coisa, uma brecha nova explorada. E, igual eu falei, as lições aprendidas, provavelmente essas mesmas brechas não vão ser mais exploradas no futuro. Então, a bactéria antibiótica e também os hackers também estão ajudando nesse desenvolvimento aí dos protocolos, né? E é por isso que a gente não recomenda o staking. Assim, se você quiser fazer, faça para conhecer, faça com uma pequena parte da sua grana, porque com certeza teve gente aí que perdeu as economias da vida e a gente não sabe ainda se vai conseguir recuperar. Eu achei legal que você comentou da BSC. Tem um fato curioso, né, em relação a esse tanto de hack que aconteceu na BSC mais pro início do ano, que é o fato de que muitos deles aconteceram em forks de projetos que tomaram hack, e aí o cara forqueou o projeto e não corrigiu a vulnerabilidade. Então o cara foi lá, viu que o projeto original tomou exploit, foi conferir o contrato do fork para ver se tinham consertado a vulnerabilidade, não tinham, foi lá e fez o exploit no fork. Copiou e colou. O número, para ser mais preciso, eu tenho aqui, de 28 de abril, os hacks da BSC, até 3 de junho, foram aproximadamente 170 milhões de dólares hackeados e chegaram a devolver aí aproximadamente 10 milhões. Tem uns dólares meu aí, hein? Não me devolveram. Cara, é bizarro. Vou contar uma história aqui que, pra mim, mostra muito como as pessoas devem encarar esse tipo de evento, né? Eu tinha, na mesma semana, aconteceu um problema no meu banco, tipo, acho que eu tinha conta no Banco Inter, se não me engano, e eu mandei dinheiro para pagar meu aluguel e não chegou lá, por um acaso não chegou. E na mesma semana eu descobri que já tinha rolado o hack lá na Bitfinex, e eu vi só a notícia, a Bitfinex encontrou um modelo de
recompensar os usuários que foram hackeados, criando o Bitfinex Token lá, que ia valer no final o preço que você perdeu em Bitcoin. E eram essas duas coisas acontecendo na mesma semana, assim. Com o banco, com a coisa legacy mesmo, com o legado ali das coisas que realmente deveriam funcionar, cara, você estava extremamente estressado com aquilo e puto. Com a coisa da Bitfinex, eu falei assim, meu Deus, os caras encontraram um jeito de não quebrar a corretora e continuar funcionando. Depois eu descobri que na mesma semana que eles foram hackeados, eles compraram um banco. Então eles só socializaram, eles venderam, fizeram uma captação forçada para as pessoas, assim, segundo a teoria da conspiração desse negócio. Só que, tipo, pra mim é muito isso, assim, quando você tá experimentando coisas novas, você tem que estar disposto a tomar esse risco, sabe? E tem que estar tranquilo. E, eventualmente, isso é minha percepção mesmo, assim, quando as coisas acontecem, mostra exatamente essa evolução, essa celeridade do negócio. O que eu não espero que aconteça? O mesmo exploit usado em tantos outros, né? Tipo, putz, não, aí eu não quero que aconteça. Aí pra mim é uma regressão, mas se você cometer o mesmo erro de novo... Tipo assim, você já viu o cara errando isso, você tem a possibilidade de ver o que aconteceu e revisar seu código, que é isso que você falou, e você aconteceu isso, beleza. Mas isso não tem acontecido recorrentemente. O que tem acontecido? Um tipo de hack vira moda, né? Tipo, de oráculo. O cara explorou de um lado, mesmo que você consertou do outro ali alguma outra coisa, o cara foi lá e conseguiu explorar alguma coisa, e agora já se esvaiu, e agora tem outro modelo que seria tipo esse aí. O cara vai... Agora, com certeza, se você é um hacker que tá buscando... hackear outros locais, está vendo o mesmo erro se tem outros protocolos cometendo. E pode ser que tenha, sabe? Tem o clássico flash loan também. Isso, isso aí. É que você vai fazer parte ainda, né? Que é o empréstimo relâmpago, né? Porque porque isso foi usado também para alterar o oráculo, né? Que consumia e permitia também, o preço, né? Foi usado para N coisas. Acho que naquele ataque gigantesco que teve a Titan, né? A Iron Finance. Que era do Mark Cuban lá, que foi a zero? Exatamente. Nesse ataque em particular, o cara usou Flash Loan para se aproveitar de um erro que eles tinham na arbitragem, porque parece que o oráculo tinha um atraso. Um atraso de 5 minutos, né? Um atraso de 5 minutos em relação ao preço, e aí o cara... se aproveitou um pouco disso, usou o flash loan e saiu ganhando grana pra caramba e o token se ferrou, né? Não, todo mundo perdeu tudo. Foi a primeira vez que eu vi chegar a zero, né? Porque normalmente é assim, vai 0,00001, né? Mas chegou a zero, literalmente. Chegou a zero. Não, esse eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto também isso, não. Geralmente, quando o token começa a desvalorizar, ele tem fica algum resquício de valor e, eventualmente... Alguém parece comprando lá um louco e puxa o preço pra cima, né? Tem um grupo no Telegram aí, não vou nomear, tem uma galera que só compra esses tokens nas últimas, como o pessoal fala, é só HTML Coin, essas coisas absurdas assim. Não, e tem muita coisa de ICO de 2017 que deve estar nessa zona aí, né? Exatamente. E o pessoal vai lá e compra. Se caiu, vai ter um repique ali que você vende, né? Essas teses de investimento são meio foda. Até com a tese do Buffett, que quando ele começou a investir, a tese da bituca de cigarro. De comprar uns. Isso. Ele comprava as empresas mais... ali pelo fim delas e estavam assim bem desvalorizadas, mas ainda tinham um certo potencial que não estava ainda... descoberto aí pela maioria do mercado. Então talvez aí seja uma... é o racional, né? De porque vai ver, nas últimas. Os investidores vê ali caindo 90%, acha que só tem mais 10% para cair, né? Mas tem como cair mais 90%. 90%, mais 90%. Não, e foi foi isso que aconteceu lá em 2018, assim. Eu lembro que o pessoal sempre falava assim, não, mas daqui não passa. Cara, passa. Se passa. Não, mas isso aqui agora é chão. Não é chão. Até o momento em que, quando você descobrir que for chão, já passou. Tipo, foi chão só olhando pra trás. Você já tomou a patada do urso. Já. Exatamente, cara. Mata-leão. É bem complicado, assim, se você não tem domínio total sobre o entendimento lá do protocolo, você vai comprar mesmo por longo prazo, comprar nessa tese pra mim do tipo, comprar 140 tokens ali que estão desvalorizando só pra desvalorizar. Acho que é melhor você gastar o seu tempo operacional ali de compra com estudar um desses negócios e se posicionar em um dele. Ou comprar XS. Não, mas aí já é o contrário, né? Aí o cara tá pensando, cara, subiu muito e não vai subir mais, né? Já é o oposto ali, mas que foi... Porque assim, eu vou comprar token baratos também, assim. Tipo, Shiba Inu, né? Que tá com 30 zeros depois da vírgula e é o 30... Se esse token chegar a $1, eu vou ficar milionário. Fala assim, amigão, se o token chegar a $1 é o PIB mundial, né? Isso é muito comum, é aquele erro que parece tão óbvio, mas não é, cara. A galera
tem essa dificuldade de entender que não quer dizer nada, né? Aquele preço de tela ali, por exemplo, se você pegar a Dogecoin, né? Tá no top 7, eu acho, agora. Sim. E, cara, é muito maior do que a Teve Earn uma época Finance, que vale $30 mil o token. Tava top 4, não era? Não, top e 3. tipo, nunca chegou nem a... Tipo assim, chegou perto de $1, né? Mas vale menos que $1. E o Earn Finance vale, sei lá, $35 mil, um ativo. Só que a Dogecoin é, sei lá, 10, 20 vezes maior do que a Earn Finance, né? Mesmo com token aparentemente valendo menos. Isso não quer dizer, não tem um potencial de valorização só porque vale menos que $1. E o pessoal faz essa conta direto, né? Eu vejo, assim, o rei dessa conta aí é o pessoal do TikTok, né? Tem 30 zeros depois da vírgula. Se valeu, amigão, é 3 vezes o PIB mundial, 10 vezes o PIB mundial se chegar em $1. Inclusive, sempre que algum assinante sugere, você já viu esse protocolo, e eu vejo que o supply é gigantesco, na casa dos bilhões, já é um red flag, assim, absurdo de que é golpe, né? Porque pra mim não faz muito sentido. Por que um protocolo sério vai querer tanto zero ali? Um quadrilhão, né? Bilhão é o ok, assim, colocar um quadrilhão, um quinquilhão de ativos, assim. É bizarro esse negócio. Outra coisa que eu também red flag pra mim total é quando os caras fazem um token com nome pra causar o desentendimento das pessoas. Tipo, Wi-Fi com 2 Is. Que é pra tipo Wi-Fi do Earn Finance, só que com I a mais. Pra eu comprar o token ERC20 escrito, que você procura ERC20. É totalmente pra causar o desentendimento da pessoa e comprar aquele token, né? Ainda tem os Baby. Isso, os né? Papa... Baby Dogecoin. E o que não vai faltar é a gente comprando. Tem um que os caras me mandaram esses dias que era alguma coisa Axie Infinity. Mesma coisa, só pra enganar o pessoal. Que era do Poderoso Chefão, cara, chamava Dogefather. Aí era tipo o cachorrinho da Dogecoin, assim, de Don Corleone. Aquelas variações, né? Esse aí eu quero comprar. Só pelo trocadilho. Bom, vamos pra mineração da semana? Dessa vez eu vou passar a mineração da semana aqui pro Luca, que ele tem uma novelinha aí pra você recomendar. Então, nós temos... A mineração da semana hoje vai ser um post num blog explicando um pouco mais sobre como foi esse processo do hack e mostrando a novelinha que teve, né? Todo o papo das mensagens que foram postadas na blockchain pelo hacker e que foram mandadas pra ele. E, enfim, um resumão da história. Vai ser tipo ler revista Tititi. Boa. Então, fechou? Então é isso, galera. Valeu, até semana que vem. Valeu, pessoal. Até. Valeu, galera. Até semana que vem.